Que tal a gente montar um guarda-roupa inteligente juntas? Propor um desafio. Dessas 15 peças que eu vou te mostrar, me conta nos comentários dessas 15 quantas que tu tem. Eu não acredito em fórmula perfeita. Eu sei que cada um tem o seu próprio estilo, mas você sabia que 80% do tempo a gente usa apenas 20% do nosso guarda-roupa? Isso significa que a gente usa só assim, ó, 1, 2, 3 gavetas de roupa do guarda-roupa. O resto a gente só usa em ocasiões especiais, em dias que a gente tá super inspirada. Na maioria do tempo, a gente sempre usa as mesmas roupas. Então vamos montar e vamos ter 20% do nosso guarda-roupa mais inteligente, 20% mais assertivo. E eu não vou passar uma fórmula mágica, mas eu vou passar pra vocês 15 peças certeiras pra você ter no seu guarda-roupa, pra você investir. E tendo elas, depois, o que vier é lucro. E vai ser, olha, uma aula e uma mão na roda pra você ter um guarda-roupa super legal. Vamos começar com um clássico, né, gente? O jeans básico. Eu acho que a gente precisa ter uma peça no guarda-roupa que a gente fala, esta é a minha calça coringa, esta é a calça da vida. E eu estou falando daquele Levi's clássico, não estou falando de marca especificamente, mas é só a estrutura da calça, uma calça reta. Uma calça sem uma lavagem que faça uma comunicação, porque é aquela calça que quando tu usa, nem você percebe que você está repetindo ela. É aquela calça que você usa sem pensar, que você sabe que vai funcionar bem. E pode ser de cintura mais alta, cintura média, mas eu indico uma calça reta, clássica, com uma lavagem neutra, para você ter no seu guarda-roupa para sempre que precisar ou ficar na dúvida. Esta calça é a sua melhor amiga. É uma calça coringa, sem rasgos, sem lavagem que te destoe. Enfim, aquela calça que você usa, ó, e vai repetir muito. Eu tô deixando na descrição desse vídeo várias peças para você se inspirar e buscar. Se você não tem ainda uma calça clássica, amiga, você precisa, independente do seu biotipo e do seu estilo, uma calça clássica que faça sentido para você é importante. A segunda peça é uma camisa branca, e eu tô colocando aqui de algodão, por quê? Uma camisa de linho, por exemplo, ela vai amassar, ela não veste tão bem. E pode ser uma camisa mais oversized, pode ser uma camisa mais estruturada, mas eu gosto de uma coisa média, uma coisa meio termo, sempre é bom, sabe? Aquela camisa que não é tão comprida nem tão curta, que ela é um pouco mais ajustada, como essa que tá sendo usada aí do lado com a calça preta. Mas vai muito do teu estilo, mas uma camisa branca, independente de qual estilo você transita, eu acho que veste e fica muito bem. Eu também tô colocando aqui ideias de looks pra você se inspirar, porque assim, dá pra ver quanto uma camisa branca pode evoluir, né? Eu quero que você vá fazendo checklist aí. Dessas duas peças até agora, quantas você tem? Você tem um jeans básico? Tem uma camisa branca? Então vamos pro próximo. Uma calça preta é essencial. E pode ser ela mais cigarrete, mais cenoura, ou pode ser um pouco mais wide, mais larguinha. Eu gosto de uma coisa mais reta, clássica, mas pode ser larga também. E pode ser mais ajustada, dependente do teu local de trabalho, dependente de como tu usa, mas pra também você ver o quanto se multiplica. Tanto pro dia a dia, uma calça preta, quanto pro trabalho, pra evento social. É assim, aquela peça que te salva. Entre uma calça jeans e uma calça preta, as duas têm a mesma importância no guarda-roupa, porque ela vai e o mais importante, ela tem que ter qualidade, ela tem que te vestir bem. Não pode ser aquele tecido muito podre Shein. Eu não tô falando mal da Shein, porque eu também compro, mas uma calça básica com uma estrutura boa, você não vai precisar investir várias vezes, entende? Na mesma. E dá pra ver que aqui, como dica de look, eu tô usando, ela tá usando até com chinelo e fica bonito. Eu sei que a maioria das meninas aqui do meu canal tem preconceito com chinelo de dedo. E é sempre uma polêmica, mas eu acho que fica muito bonito. Regatas básicas são uma dessas perfeitas pra gente compor vários looks, principalmente com sobreposição, com uma terceira peça por cima, por baixo de tricô, com colete. Gente, regatas básicas infinitas, mas o que eu mais indico é ter preta e branca, e aí depois você brinca com as cores que você gosta, mas ter uma preta e uma branca, se quiser também apostar na cinza, numa marrom, né, tons terrosos tá se usando bastante no momento, e eu indico também qualidade. A C&A tem aquelas 100% de algodão peruano, a Hering também tem qualidades muito boas, e uma regata básica, quando tu tá na dúvida, gente, coloca um cardigan por cima, uma camisa, essa camisa que você vai comprar, a calça preta que você vai ter, dá pra ver que todos esses looks que eu coloquei aqui são todos com esses 20% muito bons no nosso guarda-roupa, que se a gente tiver, vai ser sucesso e também vai facilitar a nossa vida. A gente não vai perder tempo, às vezes. Quando a gente fica na dúvida e naquele dia sem inspiração, usa aqueles 20%. O resto que vier é lucro, é estilo, e aí é teu toque. Fria um pouquinho e a gente precisa de mais uma camada de roupa, e eu indico ter muito um tricô. Esse suéter, sabe? E eu indico ter dois,
cores, no caso. Um preto mais justinho, e pode ser ele um cardigan. Eu uso um cardigan, mas assim, nas minhas pesquisas o que mais entrou foi um suéter básico desses de golinha redonda, mas fica mais até o critério. Ter um mais justinho, que colhe mais no corpo pra esquentar e pra compor looks, fica legal. Então eu indico ter um preto mais certinho no corpo. Tá? Então, aí depois que você tiver um tricô preto mais justinho, pra ter aí no seu dia a dia, pra jogar, aí adiciona um toque de cor, um pouco mais largo, pode ser um pouco mais oversized, pode ser um pouco mais também, pode ser um cardigan nesse caso também, aí pode ser vermelho, azul, sabe, um azul marinho, cinza, aquilo que fizer sentido pra ti, mas tenha um preto básico. Depois disso, pode ser branco, caramelo, off-white, marrom, enfim, adicionar um pop de cor, também eu acho que fica muito interessante, o vermelho, né, fica lindo pra dar uma elevada, listrado às vezes, né, se você também é básica. E aí vai do teu estilo, mas assim, depois que você tiver o preto, aí sim eu te libero de adicionar um toque de cor. Para um outro toque polêmico que a gente vai ter aqui, é ter uma legging preta. Pra academia, sim, com certeza, mas pra tê-la, quando você vai viajar, vai com pouca roupa, uma legging, você pode sim montar looks com ela. Eu sei que é polêmico, mas você pode dar uma elevada quando colocar um casaco por cima. Eu acho que ter uma legging preta, sem marca de Adidas, de Nike, sem listras, sem recortes, sem aquelas, sabe, exagero de transparência, enfim, sem muito recorte, eu acho que uma legging preta lisa, ela ajuda muito, principalmente para meia estação, para o inverno, para viajar, você já vai com ela, é confortável, eu acho que uma legging preta é essencial. Me conta aí se tu tem. E hoje em dia tem essas que elas têm um acabamento diferente, então se tu quiser adicionar no dia a dia, ela tem esse recorte embaixo, ela é fusô, e aí dá pra você brincar tanto na academia e tanto pro dia a dia com mais facilidade de transitar pelo dia a dia, assim. Go-to dress, que eu chamo de go-to, é aquele vestido que você vai usar para tudo. Um vestido slip preto, de alcinha, mas se você não se sente confortável com a alcinha pode ser mais de regata, pode ser frente única, mas eu não indico, eu indico ele ser assim, ou regatinha ou alcinha. Esse vestido preto clássico, mais larguinho, pode ser acetinado, pode ser um tecido mais durinho, mas linho não gosto muito, porque o linho transita mais pro verão. Você não pode usar tanto ele no inverno, pelo menos não combina tanto, não faz muito sentido. Mas um vestido preto desses, gente, com uma malha por baixo, com um casaco por cima, no verão, com chinelo, na praia, com salto, um vestido preto. Um vestido preto com camiseta, com o acessório certo, você vai para todos os eventos de sua vida e ele não marca. Você simplesmente nem vai perceber que tá usando, vai repetir, vai fazer foto e não vai se importar e vai usar muito. Eu te prometo, um vestido desses preto, e eu tô deixando também na descrição algumas dicas de algumas lojas que eu gosto de procurar esse tipo de vestido. Eu indico você provar ele, ver como você se sente, porque é um vestido que ele vai ser assim, ó, você vai usar ele mais e vai conversar mais com ele do que com a sua melhor amiga, te prometo. Você tá gostando desse vídeo porque esse vídeo merece um like, um emoji nos comentários me ajuda muito. Toda semana tem 2 vídeos aqui no canal com moda, tendência, provador, vlog de vida de modelo, tem vlog de viagem, tem muito provador. Me siga nas redes sociais também, @CamilaGrano, no Instagram, no TikTok eu sempre posto muito antes do que eu posto aqui no YouTube. Então assim, fica aqui assistindo que esse vídeo ainda tem muitas dicas. Era óbvio que eu ia falar do blazer preto, não é mesmo? Um blazer preto destes clássicos, e aí assim, a modelagem depende muito do teu estilo, com certeza. Aqueles blazers super oversized, com ombro super largo, não é uma peça clássica e tradicional. Faz sentido pro meu estilo? Faz muito, mas eu indicaria um blazer médio, nem tão oversized, nem tão certinho. Eu não indicaria também um blazer muito ajustado e muito acinturado, porque eu gostaria que esse blazer transitasse, que fosse fácil para usar também, para colocar uma peça por baixo, um blazer no comprimento médio ali do quadril, aquele tradicionalzinho. Dá uma olhada como fica lindo com esse vestido no off-white, como fica bonito usando com uma legging por baixo, com um tricô. Então assim, tudo que eu tô passando para vocês, você vê que dá para multiplicar e eu tô te dando várias opções de ideias de look. Vamos fazendo checklist, não esquece, eu quero saber. Eu até agora gabaritei, me conta aí depois nos comentários. Um tênis é muito importante também no guarda-roupa e eu vou ser sincera com você. Eu tenho um tênis de academia branco e um tênis prata, que é um tênis que eu gosto, que eu acho estiloso, que é aquele... Ai, agora eu vou falar... Tiger, é um que eu comprei no brechó.
eu acho que o tênis tem que fazer sentido pro teu estilo. Eu não vou aqui dizer, precisa ser Adidas Samba, precisa ser um Nike. Não, tem que ser um tênis que não precisa ser de academia, tem o seu da academia do jeito que você quiser, mas um tênis pra você compor look. É aquele tênis mais baixinho, é aquele tênis que você pode usar com a calça social, com o slip dress que eu te indiquei, com camisa, com shorts. Hoje em dia tá super em alta, então é muito fácil de encontrar em todas as lojas. Eu tô deixando com certeza pra vocês na descrição o Samba, mas também tem vários legais, até na Renner, na C&A, na Riachuelo, que são umas versões parecidas, baixinhas, e tem que ser super confortável. Esse tênis vai te acompanhar no seu dia a dia, mas também no final de semana, ele tem que ser um calçado confortável. Falando em calçado confortável, flat confortável é muito importante. Eu tô falando aqui de várias. Aí você pode também pegar aquela que seja mais importante e mais relevante no seu estilo. Eu uso o mocassim, aquele loafer, e agora tá muito na moda o mocassim mais tradicional, aquele tipo dos anos 90, mas pode ser também uma sapatilha, se fizer mais sentido pro teu estilo, mas tem que ser uma confortável. Pode ser essa também do biquinho arredondado, que tá bem alta, pode ser aquela Fisher Knit, que é transparente, mas ela precisa ser confortável. Vamos ter aquela go-to flat que você pode usar. E sim, ela pode ser estampada, pode ter um toque de cor, até porque você vai ter aí seu tênis, vai ter uma flat, vai ter um outro calçado que eu vou falar agora. Então, assim, tendo as peças certas, uma sapatilha, um mocassim, um loafer, não precisa ter todos, mas um que faça sentido. Pode ser a rasteirinha também, mas eu gostaria aqui de uma mais fechada, que aí você pode transitar com mais estações, principalmente, né? A sapatilha você também pode usar ela no verão, no inverno, com meia calça e em eventos sociais também. Falando então de sapato, vamos continuar falando e agora eu queria adicionar uma bota. A bota ela é importante porque ela é também de transitar no verão e no inverno, e ela eleva o look. E eu falo dessa ankle boot, dessa bota mais baixa. Pode ter um saltinho se fizer sentido pro teu dia a dia. Pra mim faz zero sentido, mas um saltinho quadrado, ela com um bico quadrado também fica muito bonita. E uma bota sem salto, ela é ótima também para os dias de chuva, para os dias em que a gente não quer mostrar muito o pé, para facilitar aquele dia que você quer usar tudo preto, uma bota preta, tá? Preta dessas tradicionais, eu tô colocando da Zezemol aqui pra vocês, também tem outras, uma bota preta. Tenha uma bota preta, independente do teu estilo. Ela vai te ajudar, vai te salvar, ela vai ser sua amiga. Eu não tenho preconceito com bota preta baixinha. Uma só um par dessas. O resto você brinca com cor e com estampa. Também termos no guarda-roupa, sabe o quê? Um casaco. Um trench coat, um casaco de frio. Nas pesquisas que eu fiz, principalmente nessas guarda-roupa minimalista, não sei o que, eles falam pra ter um trench coat, mas isso não é uma coisa que eu vejo muito aqui no Brasil. Não faz muito parte da nossa realidade, não combina tão fácil com todas as estações que nós temos aqui no Brasil. Enfim, então eu coloquei aqui um casaco de frio bom, básico. Pode ser um trench coat? Pode, que é esse casaco mais de detetive, caramelo, que tem essa característica também para dias de chuva, ele não é tão quente, então eu acho que pode funcionar. Ou eu coloquei como opção aqui uma jaqueta de couro, dessas também mais oversized, mais atemporal, pode ser também uma jaqueta jeans, que tem um casaco mais pesado que faça sentido para você. Pode ser também um casaco de lã, mais de frio, mas ele tem que transitar mais. Por isso que o trench coat sempre entra quando eu vou fazer as pesquisas, porque ele é um casaco que não é tão pesado. É aquele casaco mais meia estação. Eu coloquei a jaqueta de couro por gosto pessoal. O trench coat é o único que eu não tenho. E eu acho que a jaqueta de couro pra mim faz mais sentido, assim, no meu guarda-roupa. Everyday bag é uma bolsa para você usar todo dia. Não vem aqui colocar franja, muita fivela, muita cor. Eu quero que você tenha uma bolsa grande, que caiba tudo que você precisa no seu dia a dia. Uma bolsa chique, uma bolsa única, que você se sinta assim, que ela pode combinar com todos os seus outros looks. Então aqui eu tenho essa bolsa mais quadrada, mais retangular, que mais parece um cestinho, mas sem muito detalhe de prata e de dourado, pra combinar com sem ter também, uma coisa que é importante, que às vezes vocês erram muito nisso, a alça. Gente, a alça precisa ser igual à bolsa, não tem a alça dourada, não tem a alça prateada, uma bolsa inteira da mesma cor. Pode ser no marrom, pode ser no caramelo ou no preto. Eu iria no preto, mas aí vai do teu estilo. Então é isso que eu gostaria que tu tivesse. Tô deixando na descrição bolsas para você se inspirar, mas uma bolsa de dia a dia
É assim, super indicação minha. Vai fundo, invista, porque vale muito a pena. Então nós estamos com o guarda-roupa quase pronto, gente. Nós já adquirimos todas as peças básicas pra gente ter um guarda-roupa legal. O que que falta? Aquele toque de estilo. Um óculos de sol preto clássico. Você pode ter vários colores. Gente, óculos de sol eu uso muito. E eu tenho vários. Tem amarelo, tem azul, com armação diferente, pipipipopopó. Mas assim, tem um preto clássico, retinho, arredondado, do jeito que você quiser, mas um preto sem muita firula, que esse preto vai facilitar, até quando você não precisar pensar muito no look, um óculos preto faz todo sentido no guarda-roupa, assim como um cinto clássico. Cinto clássico preto, sem muita strass, Swarovski, brilho, um cinto clássico para você finalizar os seus looks. E dá pra ver aqui que a gente tá usando jeans, calça social, camisa, regata, tudo básico para aqueles dias. Eu não tô passando fórmula mágica, mas eu quero que você tenha tudo dentro do seu estilo. E aí nós temos os acessórios. Podem ser ele, eu indicaria você ter um kit prata e um kit dourado, sem medalhão, sem strass, sem brilho, mas um kit desse classiquinho, de argolinha, de pulseira, sem muito firula, com um colarzinho, assim ó, 3, 4 peças de cada para você brincar e usar no dia a dia, sendo clássica mesmo, elegante, e o resto aí você pode brincar. Dessas 15 peças, quantas que tu tinha? Me conta aí nos comentários que eu quero saber e eu vou te contar. 14. 14! Eu espero que tu tenha gostado desse vídeo, que essas 15 dicas de looks te ajudem. Me conta nos comentários. Te vejo numa próxima. Fique aqui assistindo mais vídeos com muita moda, tendência pro voador. Me conta que outra loja tu gostaria também de ver pro voador. Um beijo. Tchau.